Bom, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho bastante com a área, não só, mas também com a área de reeducação funcional do assoalho pélvico. E doutora Cari, que nós já estamos juntos há alguns anos, me solicitou que fizesse uma investigação na população de síndrome pós-pólio, porque muito esporadicamente alguns pacientes apresentavam, muito também esporadicamente, algumas queixas em relação à parte urinária. Se a gente vai para a literatura dos não pacientes neurológicos, a gente verifica, infelizmente, uma estatística no Brasil que coloca 10% da população brasileira tem incontinência urinária. O que é uma mentira, porque não são 10%. Quem vai à busca de um tratamento para incontinência urinária ou fecal, ou disfunções sexuais, ou as distopias, normalmente já passam por essa situação há pelo menos 5 anos. É a média que a gente vive na clínica. Seja por vergonha, seja por desconhecimento, seja por acreditar que isso é uma condição normal do ser humano, principalmente a mulher, essas pessoas só recorrem a tratamento por volta dos seus 5 a 10 anos. No passado era pior, agora está mudando bastante. Se a incontinência urinária representa 10% da população brasileira, quando a mulher chega no período pós-menopausa, isso vai para 42% a 50%. Então nós estamos falando, se você estiver em casa, 2 pessoas, mulheres, que estão cursando o período da pós-menopausa, pelo menos uma delas tem disfunções urinárias, com toda certeza. Mais crítico ainda, existe um trabalho desenvolvido por Paul Abrams, que é um dos responsáveis pela Sociedade Internacional de Continência, que é quem rege a todo o sistema urinário do mundo inteiro em termos de terminologia e de crescimento e desenvolvimento. Existe uma patologia, que não é bem patologia, mas considerada assim, é um sintoma, que é mais prevalente no mundo do que diabetes, que se chama bexiga hiperativa. E muito de vocês, com toda certeza, independente de estar em período pós-menopausa, independente de ter a síndrome pós-pólio, com certeza vive essa situação. Ontem, nós ouvimos uma pergunta aqui que caracteriza claramente a bexiga hiperativa. São pessoas que não conseguem ter uma frequência urinária dentro do padrão normal, que seria numa média de 6 a 8 vezes de dia. É a pessoa que vai ao banheiro a cada 10 minutos, 30 minutos, hora em hora. Que se programa, quando vai ao shopping, para conhecer todos os banheiros do shopping. Quando vai ao cinema, se coloca sempre na posição lateral de maior facilidade para poder sair. À noite, a noctúria representa em média 5, 10, 15 vezes à noite. O que leva esse indivíduo a ter uma qualidade de vida péssima, porque ele não dorme praticamente. E vocês vão ver que no nosso trabalho, nós tivemos muita dificuldade em investigar na síndrome pós-pólio, porque vocês viram ontem que existe mais um sintoma na síndrome pós-pólio, que é a insônia. Como avaliar a insônia e, ao mesmo tempo, a noctúria, se você não sabe nunca se você levantou para fazer xixi ou fez xixi porque levantou? Porque quase todo mundo levanta, primeiro lugar que vai é para o banheiro, mesmo dormindo. Né? Tem gente que até acha que está no banheiro, isso já aconteceu com meu filho pequeno, e no corredor fez xixi no meio da madrugada. Né? Então, imagine a problemática da gente avaliar sintomas, e a gente só trata depois que avalia. Então, os senhores ficam com a informação que a bexiga hiperativa é mais prevalente no mundo do que a diabetes. Se tem tantos diabéticos no mundo, imagine a bexiga hiperativa. E aí, por causa desses problemas, o paciente com síndrome pós-pólio começou a se queixar durante a consulta com o neurologista. Doutor Karim, doutor Potier, eu estou engraçado, eu estou indo para o banheiro toda hora, mas não dá tempo de chegar. Se para a gente não dá tempo de chegar, imagine os senhores com uma dificuldade motora
para chegar até o banheiro. E quando não, quando o banheiro não é nem adaptado para eles, que é a maioria que a gente sabe que infelizmente é assim. Então, essa é uma das queixas. A outra queixa, eu tuço, escapa xixi. Eu dou risada, escapa xixi. O xixi ainda fala, mas o cocô, ninguém fala. Porque o cocô fede. Imagina que constrangimento de eu dar uma tossida e sair cocô na minha calça. O que eu faço? Eu não saio de casa. E isso não é uma doença, mas limita muito a vida das pessoas. Os senhores comecem a pensar numa relação sexual em que você, paciente, mulher ou homem, se encontra cheirando a xixi ou com medo de que pode escapar cocô em qualquer momento. Não para por aí. Quem é que chega aqui claramente com a cara que a gente tem para falar de uma dor no joelho, a mesma cara, e fala: eu não estou mais tendo ereção. Doutor Karine, minha ereção está difícil, eu não seguro mais. Ou então, eu canso tanto, nova fraqueza, cansaço, fadiga, só para andar? E na relação sexual, e o movimento, e o esforço? Será que esses pacientes conseguem chegar ao orgasmo? O esforço muscular que a gente precisa fazer, será que é possível? E a dor? E a mobilidade? E diante de tanta dúvida, o doutor Karine falou assim: você vai ter que procurar. Vamos lá. E aí, como eu já trabalho com isso há um longo tempo, eu já tenho 30 anos de formada em fisioterapia, e sempre gostei dessa área, e nunca nem existia na nossa formação, quem é fisioterapeuta, pelo menos os antigos sabem, eu então criei um trabalho que se chama Investigação de Queixas, porque a gente não sabia. Abre a literatura. Não tem trabalho no mundo falando das disfunções urinárias fecais, ginecológicas e sexuais em pacientes com síndrome pós-poliomielite. Minto. Não é que não tenha. Tem dois trabalhos de questionário. E questionário é uma falha. É uma falha porque eu posso dizer para vocês, porque nessa área eu apliquei questionário. E algumas pacientes falaram para mim: Mirka, posso repetir? Eu menti. Porque não é fácil a gente falar que faz xixi, que perde cocô, que não tem ereção, que nunca teve orgasmo, que tem dispareunia e N outras coisas que os senhores vão ver aqui. E aí, nós começamos a investigar. Como investigar? Tem que criar um protocolo de avaliação, baseado no protocolo da Sociedade Internacional de Continência, que rege toda a urologia, como a coloproctologia. Nós criamos um protocolo adaptado para pacientes neurológicos, em especial com síndrome pós-polio. É uma entidade neurológica que é caracterizada por nova fraqueza, fatigabilidade muscular anormal, em indivíduos que tiveram poliomielite há pelo menos 15 anos. Todo mundo sabe disso. Depende do conceito. Ela pode representar 70%, mas não é só 70%, pode ser até 100%. Tem trabalhos que já mostram. Em relação às causas da SPP, estariam relacionadas às disfunções de unidades motoras, manifestada por deterioração do axônio periférico função neuromuscular. E a perda progressiva dessa força em indivíduos com SPP seja causada por uma degeneração de unidade motora distal, ao produzir defeitos na transmissão neuromuscular, que é tudo que a gente precisa na função muscular do assoalho. E que, ao produzir esses defeitos de transmissão, causaria fadiga gradual de inervação das fibras musculares pelo processo de sobrecarga. Pode passar. Eu vou rápido, tá, amigo? Aí começa a ficar preocupante. O desenvolvimento desses novos sintomas, incluindo fadiga, nova fraqueza, pode aparecer em músculos funcionalmente não afetados. Qual é o relato que eu tenho na literatura da poliomielite em relação ao assoalho? Nenhum. Era muito pouco escrito, o prontuário era pouco preenchido e a gente não sabe de fato quais eram as disfunções urinárias e fecais ou sexuais. E a gente não sabe como era esse músculo. Se em 2010 ninguém nunca avaliou, imagina lá atrás, 40, 50 anos atrás, se foi avaliado se havia ou não algum comprometimento do assoalho pélvico.
E aí entra a pergunta, e hoje, será que o músculo não comprometido passa a ser comprometido? Aí eu vou jogar na cabeça de vocês uma pergunta muito simples. Se os senhores olhassem a nossa colega Eliana, que tem um comprometimento de atrofia de um membro, tá? Inferior, aonde vai ou até onde vai essa atrofia? Será que essa atrofia vai para dentro do assoalho pélvico? Vocês não sabem. Ninguém sabia. Agora a gente sabe e vocês vão saber, tá? Mas é importante que a gente faça exclusões de lesões anteriores, radiculopatias, principalmente para a pesquisa, nós não podíamos ter pacientes que tinham tido cirurgias prévias de incontinência, que hoje tem TBT, sling, para fecal a colocação de telas. Nós tínhamos que eliminar esses pacientes da amostragem. Pode passar, por favor? Bom, e aí começou então as nossas perguntas. E eu sou extremamente questionadora. Primeira pergunta era, se na síndrome pós-pólio ocorre comprometimento da musculatura esquelética, como que está o assoalho pélvico que é esquelético igual? Vocês controlam, quero fazer xixi, vai lá, abre o esfíncter. Agora não posso, está interessante, está todo mundo com o esfíncter contraído. Mesmo que der vontade, vocês vão segurar. Então tem um controle de vocês, é esquelético, voluntário. Tem comprometimento, tem componentes involuntários, mas a maioria é voluntário. Mas será que só pega os outros esqueléticos e o assoalho não faz nada, está ileso, está perfeito? Ninguém sabia. E até onde vai a atrofia? Para onde? Era outra pergunta. E quais são as queixas de fato? O que esses pacientes apresentam? Tá? Queixas ginecológicas ou sexuais, fecais. Pode passar, por favor. E aí, então, nós tivemos que criar um protocolo de avaliação e queríamos descobrir, avaliar nos pacientes com síndrome pós-poliomielite, as condições dessa musculatura, sabendo identificando essas condições, a gente conseguiria chegar em qualquer sintoma de qualquer disfunção, e que tinha que haver uma correlação com essa fraqueza, e correlacioná-las com a gravidade e o tempo de instalação da síndrome. E aí entra outra pergunta, será que quanto mais tempo de síndrome eu tiver, pior eu vou ficar? Essa é outra pergunta.